Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a nossa terceira aula, dando continuidade ao nosso assunto das patologias e as doenças associadas. Eu vou começar a falar com vocês agora um assunto extremamente importante também, chama-se aterosclerose. Aterosclerose nada mais é do que o acúmulo de gordura, né? Placas de gordura nas artérias. O nome técnico de placas de gordura nós chamamos de placas de ateroma. Então, placas de ateroma é a mesma coisa que placas de gordura nas artérias. Mas o que reflete em nosso corpo se nós tivermos essas placas de gordura acumuladas nas artérias? Bom, nós temos inúmeras artérias no nosso corpo, né? Uma das mais importantes é a aorta, que localiza-se no coração e a principal função dela é mandar sangue para todo o corpo. Quando essa artéria ela fica obstruída por gordura, ou seja, a artéria ela é bem calibrosa, ou seja, ela é mais grossa, mais espessa, porque a função dela é mandar sangue para todo o corpo. Quando essa artéria fica obstruída por gordura, o que acontece? Essa artéria ela vai ter dificuldade para mandar sangue para o corpo, devido à presença dessa gordura. E o que isso pode acarretar para o nosso corpo? Desde um acidente vascular encefálico, que é o derrame cerebral, ou um infarto agudo do miocárdio. Tá? É grave. E o que acarreta isso? Má alimentação. Então, vocês podem perceber que a maior parte das doenças que acometem o ser humano é devido à alimentação inadequada. Então, pessoas que comem alimentos ricos em gordura, muita fritura, massas em geral, acaba tendo esse acúmulo de gordura nas artérias. Então, é necessário fazer uma reeducação alimentar, ingerir bastante frutas, legumes, verduras, fibras. Lembra da primeira aula que eu falei da fibra para vocês? Que a fibra ela age como uma esponja, absorvendo o excesso de açúcar e excesso de gordura do nosso sangue. Então, ingerir alimentos integrais, a granola, linhaça, aveia. Por quê? Porque são alimentos que vão retirar aos poucos a gordura dessa artéria, fazendo com que melhore a circulação do indivíduo. A aterosclerose apresenta algum sintoma? Na maioria das vezes não. Às vezes a pessoa pode ter um formigamento nas mãos, formigamento nos pés e nada mais. E esse silêncio é muito perigoso, porque pode levar a essas doenças que eu acabei de falar para vocês. Então, a reeducação alimentar é extremamente importante, tá? A uva roxa, né, ela é extremamente importante porque ela apresenta os flavonoides. Os flavonoides são substâncias encontradas na uva roxa que limpam nossas artérias. No mercado, nós temos inúmeros tipos hoje de suco de uva, mas é o suco de uva sem água e sem açúcar. É o suco de uva natural. Nós temos inúmeras marcas, da marca Aliança, nós temos Aurora, que lembra muito o sabor do vinho, porque é natural. Então, o correto seria tomar um copo desse suco antes do almoço e um copo desse suco antes do jantar. Por quê? Porque ele prepara o seu organismo para receber o alimento e ele ajuda a retirar a gordura dessa artéria, tá? Para crianças, a gente sempre orienta a diluir com um pouco de água, porque ele é um suco mais forte, tá? Mas ele é extremamente importante para todas as pessoas que querem ter uma vida mais saudável, tá bom? Então, é a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Próxima doença que nós vamos estudar, e extremamente importante também, e muito conhecida, é o diabetes. O diabetes é uma doença que acomete milhões de brasileiros e muitas vezes acaba sendo uma doença silenciosa
E a pessoa só descobre que tem um diabetes no exame de rotina, no exame de sangue, que é o glicemia de jejum, onde coleta-se o sangue e descobre-se que em jejum os níveis passam aí de 100 miligramas por decilitro. Diabetes e o excesso de açúcar no sangue. Vamos começar bem do início para que todos entendam. Na primeira aula eu passei para vocês que o nosso corpo ele precisa de energia. E essa energia ela vem dos alimentos. Para que nosso corpo tenha energia, eu preciso me alimentar, né? E essa energia que é transformada em açúcar, ela deve ficar dentro da célula para que a célula tenha energia. O que acontece no diabetes é o oposto. Por que isso acontece? No diabetes, nós não temos açúcar na célula. Nós temos açúcar no sangue, na corrente sanguínea. Ah, mas por que, professora, que o açúcar fica no sangue e não na célula? Eu vou explicar para vocês. Nós temos um órgão chamado pâncreas. E a função desse pâncreas é produzir um hormônio chamado insulina. A insulina, ela tem a função de colocar essa glicose, esse açúcar, dentro da célula para que tenhamos energia. Só que às vezes o pâncreas, ele não produz insulina ou ele produz numa quantidade que não é suficiente. Então o pâncreas não consegue colocar esse açúcar dentro da célula e ele sobra na corrente sanguínea. Por isso que nós chamamos de diabetes, é o excesso de açúcar na corrente sanguínea. Porque o pâncreas não consegue produzir insulina nessa forma suficiente e, portanto, a glicose não fica na célula e sim na corrente sanguínea. Tá? E o diabetes é uma doença grave? Bastante grave. Há pessoas que no início sentem muita fome, muita sede, aumenta-se a diurese, que é o hábito de urinar, tá? Então, fome, sede, hábito de urinar, o cansaço, fraqueza, emagrecimento rápido são os principais sintomas do diabetes. Alguns pacientes relatam que após a urinar, que muitas formiguinhas ficam dentro do vaso sanitário. Eles me perguntam por quê? O paciente com diabetes, né, a urina é mais adocicada, tem mais açúcar. E a formiga ela é atraída pelo açúcar. Então, se na casa de vocês acontecer, de vocês perceberem formigas dentro do vaso sanitário, alguém está com a glicemia alterada e possivelmente um diabetes, tá? Nós temos dois tipos. Nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele que é genético, hereditário, que já nasce com a doença e geralmente utiliza-se a insulina para controlar a glicemia. E o diabetes tipo 2 é o diabetes que você contrai depois dos 35, 40 anos, que é devido a má alimentação, estresse e sedentarismo. O estresse é campeão, tá? Então, geralmente muitas pessoas que acabam tendo um nível de estresse muito elevado desenvolvem um diabetes, tá? Então, assim, o estresse, ele faz com que o paciente desenvolva diabetes, triglicérides, colesterol e inúmeras doenças. Então, a gente percebe como o estresse é um vilão para a nossa saúde, tá? E nós temos o diabetes gestacional, que é o tipo de diabetes que a mulher adquire na gestação. Então, é muito importante que a mulher realize o pré-natal com seu médico, tenha a sua glicemia controlada, para que seu bebê não nasça também com diabetes, tá bom? Como que tem que ser a dieta, a dietoterapia? A dietoterapia dos pacientes diabéticos é reduzir os alimentos refinados pelos alimentos integrais. Fibras, né? Vocês percebem que a fibra ela é importante para todo o nosso corpo. Então, ingerir os alimentos integrais, os pães integrais, o macarrão, o arroz, a aveia, a linhaça, granola, todos esses tipos de alimentos, frutas, legumes e verduras que acabam controlando os níveis de açúcar do sangue, tá? É extremamente importante. Reduzir o consumo de massas, reduzir o consumo de doces e tomar muita água. Geralmente, o paciente diabético, ele acaba tendo muitos problemas renais.
devido à sobrecarga do rim, tá? E a água é extremamente importante para evitar qualquer tipo de problema aí que o paciente possa desenvolver por causa do diabetes, tá bom? E o diabetes é necessário controlar para que se evite muitos problemas. Então, o paciente com diabetes, ele pode ter problemas de amputação de membros, porque ele tem uma dificuldade aí de circulação do sangue, tá? Ele pode ter problemas de visão, problemas do rim e ter até um AVE, um acidente vascular encefálico, e até um infarto devido ao excesso de açúcar do sangue, tá bom? Ao contrário do diabetes, nós temos uma doença chamada hipoglicemia. Hipoglicemia é a queda de açúcar do sangue, é o oposto do diabetes. Muitos pacientes diabéticos podem ter hipo? Pode. Geralmente aquele paciente que faz uma dieta muito restrita de carboidratos, ou ele para de comer carboidrato por causa do diabetes, ele pode ter hipoglicemia. Isso é errado, tá? O paciente diabético, ele tem que ter uma restrição de carboidratos, ingerir carboidratos bons, carboidratos complexos, que são as fibras, mas ele não pode parar de ingerir. Por quê? O carboidrato é fonte de energia. Se o paciente fica sem ingerir carboidrato, ele pode ter um desmaio, ele pode ter uma perca de ânimo e uma perca de massa muscular muito grande. Então, não é para tirar o carboidrato, é sim para substituir pelos carboidratos bons. A hipoglicemia, muitos pacientes que fazem essas dietas malucas, essas dietas de revista, dietas de internet, e param de consumir carboidrato. No primeiro e segundo dia, até que vai bem. No terceiro dia, o paciente já está tendo desmaios. É grave? É grave, tá? O nosso cérebro, ele precisa de energia para ele funcionar. Então, quando um paciente faz uma dieta muito restrita em carboidrato, ele pode ter aí um desmaio e até entrar em coma, por falta de açúcar no sangue, por falta de açúcar no cérebro. O que tem que fazer nesses casos? Comprovado aí uma hipoglicemia, hipoglicemia geralmente é uma glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro. Enquanto o diabético, quando que se considera diabetes? Com uma glicemia acima de 110, tá? De 110. Quando o paciente tem uma glicemia abaixo de 70, é considerado hipoglicemia. Se esse paciente chegar numa glicemia de 50, ele já pode ter um desmaio e entrar em coma, e é óbito. Então, assim, o que a gente orienta? A gente sempre orienta essas pessoas que têm crises de hipoglicemia, deixar sempre uma balinha de goma na bolsa. Por quê? Porque uma balinha de goma já é suficiente para subir a glicemia. Suco de laranja ajuda bastante. Só que em momentos de crise, né, tem que ser algo rápido aí. Ainda mais se o paciente está na rua, tem que ser algum alimento rápido para fazer com que suba essa glicemia. Então, a balinha de goma é a mais indicada num período aí de emergência, tá? Mas se você tiver na sua casa, um suco de laranja é indicado para que eleve essa glicemia e o paciente volte ao seu normal. Então, é muito comum pacientes diabéticos apresentarem a hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue, e pacientes também que têm uma dieta muito restrita em carboidratos, tá bom? Por isso que eu sempre falo, tá? O paciente não tem que fazer uma dieta, ele tem que fazer uma reeducação alimentar, ele precisa aprender a se alimentar para que evite, né, esses picos de glicemia. Não é o radicalismo que vai fazer com que você melhore a sua saúde, mas é a moderação de todos os nutrientes. Consumir carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras. Não é tirar o carboidrato ou tirar a gordura da sua alimentação, mas sim reduzir e consumir numa proporção correta para o teu corpo, para manter aí o seu estado de saúde, tá bom? Hipertensão arterial. Pessoal, hipertensão arterial é um assunto aí bem importante, tá? Quando nós falamos de hipertensão arterial, nós conversamos o aumento, né,
da nossa pressão, é o aumento da nossa pressão, tá? O que leva esse aumento dessa pressão arterial no nosso corpo, tá? Excesso de sódio ou sal da alimentação. Esse é o primeiro fator. Então, aquelas pessoas que gostam de comer a comida com muito sal, ingerem muitos embutidos, tá? Mortadela, salame, salsicha, linguiça, são alimentos que têm muita gordura e muito sal, vai fazer com que eleve a pressão arterial. Pessoas muito estressadas, pessoas muito nervosas, também é um fator para subir a pressão, tá? Quando a pressão ela começa a subir, o que é considerado normal? É o 120 por 80 miligramas por mercúrio. 12 por 8 ou 120 por 80 é normal. 14 por 9 ou 140 por 90 já é considerado hipertensão arterial, tá? Quando começa a subir a pressão, a gente precisa investigar a parte renal. Por quê? O órgão que controla a nossa pressão são os rins. Então, quando acontece do paciente começar a ter elevações de pressão arterial, é necessário avaliar os rins, porque com certeza ele está com algum problema renal, tá? Então, é preciso fazer um exame, nós chamamos de creatina e ureia. A creatinina e ureia são duas substâncias produzidas pelo nosso corpo que precisam ser excretadas, tá? Então, quando a creatinina e a ureia apresentam-se aumentadas no nosso corpo, consequentemente esse paciente apresenta algum problema renal, tá? Então, é muito importante a realização desses exames para fazer a sua avaliação, tá bom? E a hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa, muitas vezes. Muitas vezes o paciente não tem sintomas. Ele descobre que ele é hipertenso num exame de rotina, que o médico faz a aferição e a pressão encontra-se acima de 140 por 90. Outras vezes o paciente tem dores de cabeça, principalmente região da nuca, o rubor facial, que é a vermelhidão do rosto, tontura, tá? Zumbido no ouvido, também é muito comum. Então, são os sintomas principais aí de uma crise de pressão, uma crise de hipertensão arterial, tá bom? Quais são as complicações, pessoal? Né? As complicações aí da pressão arterial. Quando a pressão do nosso corpo ela está elevada, o coração ele precisa trabalhar de uma forma mais rápida para mandar o sangue para todo o corpo, tá? Então, isso pode levar a um ataque cardíaco, a um acidente vascular encefálico, que é o AV, a uma insuficiência cardíaca e uma insuficiência renal, tá? Então, é bem grave aí as complicações de uma pressão alta. E, geralmente, o paciente que é hipertenso, ele não é só hipertenso. Ele é diabético, geralmente o colesterol está elevado, o triglicérides apresenta elevado, então ele apresenta uma série de complicações no organismo. Eu falo que é como se fosse uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir, tá? Então é preciso cuidar da hipertensão e de outras doenças associadas, como o diabetes que eu falei para vocês. É muito comum o paciente hipertenso tornar-se diabético, tá? E a hipertensão, pessoal, geralmente tem a parte genética? Tem, o fator genético é um fator muito importante, tá? E além dos fatores que eu passei para vocês, a idade. Geralmente homens com mais de 55 anos e mulheres com mais de 65 podem contrair a pressão alta. Então, qual é a conduta dietoterápica para a hipertensão? Reduzir o consumo de sal, tá? E o que acontece? Isso é muito difícil, porque geralmente as pessoas elas acham que o que dá sabor para a comida é o sal e o óleo. Não, não é sal, não é óleo. O que dá sabor para o alimento são os temperos naturais. Alho, cebola, salsinha, cebolinha, são esses condimentos naturais, tá? Sazon é um veneno. Caldo quinor são condimentos que a maior parte da população usa ao realizar as refeições. Uma pessoa normal, ela pode consumir 6 gramas de sal, tá? Uma pessoa hipertensa, 5 gramas de sal.
5 gramas de sódio. Equivale a 1 colher de chá, tá? É 1 colher de chá de sódio por dia. O próprio alimento, ele já contém sódio. Então, você acrescenta, quanto que você pode acrescentar no dia? 5 gramas. E tudo é uma questão de hábito, tá, pessoal? No começo os pacientes reclamam, eles não gostam, porque eles falam que não sente sabor no alimento. Aí eu falo, abusem dos temperos naturais. Um sachê que você utiliza de Sazon ou Knorr na sua refeição, tá? Acaba com o seu rim, acaba com a sua pressão arterial. Então, sempre falo para os pacientes, evitem. Sabe macarrão instantâneo? Que vem aquele pozinho? É um veneno para a nossa saúde. Além de elevar a nossa pressão arterial, pode causar câncer de esôfago e câncer de estômago devido ao número de corantes. Então, macarrão instantâneo e miojo é cancerígeno, tá, pessoal? Não só o tempero, mas aquele macarrão, ele é assado. E para ele ficar naquela consistência, coloca uma quantidade muito grande de corantes para conservar aquela crocância, tá? E para piorar a situação, tem mães que dão macarrão instantâneo para criança como se fosse salgadinho. O salgadinho já é um veneno, o macarrão instantâneo pior, tá? Macarrão instantâneo é cancerígeno e aumenta o risco de acidente vascular encefálico, tá? Da mesma forma que a salsicha. Crianças que comem salsicha pelo menos 3 vezes por semana, os estudos indicam que a salsicha aumenta o índice de câncer infantil. Tá? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês é embasado em estudos científicos, tá? Eu não tô dizendo que, eu quero comer um cachorro quente por mês. Não tem problema, tá? Só que a frequência, o problema não é o comer, mas é a frequência que você come esse determinado alimento, tá? Então, é importante reduzir o consumo desses alimentos ricos em sódio, ricos em gordura, não só para você controlar a sua pressão arterial e os níveis de gordura do sangue, mas para você evitar aí um câncer a longo prazo, principalmente câncer do trato gastrointestinal, como câncer de garganta, câncer de esôfago, câncer de estômago e de intestino. Tudo bem, pessoal? Bom, são essas as patologias que eu precisava passar para vocês hoje, tá bom? Vou passar algumas questões e vou passar também um trabalho para que vocês façam e me entreguem valendo nota, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós temos aula agora na próxima quarta-feira, e na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live juntando as 2 matérias, de hoje e de quarta, para a gente poder discutir, tá bom? Fiquem com Deus, estudem, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada, pessoal!